Boa noite, paz seja convosco. Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Como que estamos? Essa noite que deu uma refrescada, nesse nosso propósito dos 21 dias de jejum, de oração. E a minha pergunta para você é: como que está este propósito com Deus? Como que você está diante disso? Neste propósito de termos nos colocado diante do Senhor, muitas pessoas estão participando desse propósito, e este é um propósito a nível nacional, de estarmos buscando a face de Deus, de estarmos buscando a presença do Senhor, de estarmos orando pela nossa nação, de estarmos orando pelo povo, pelas nossas vidas, pela vitória que nós estamos buscando e alcançando para a nossa família. Como que você está neste propósito? Temos neste propósito orado por muitas pessoas que estão enfermas. E eu quero falar algo com você nessa noite. Amados, estamos aqui nessa noite, a nossa 9ª noite do jejum da vitória. Eu quero falar algo com você, e para isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua espada, e eu convido você para abrir ela comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Vamos lá? Vamos falar sobre servir. O que você pensa sobre esta palavra? Servir. Vamos lá, amados? Marcos 9, versículo 35 diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 discípulos e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos, ou o derradeiro de todos, e o servo de todos. Lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a em seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que em mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E aí a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã: você está disposto a servir? Você está disposto a ser canal de bênção? Você está disposto a se colocar na brecha por alguém? Você está disposto a servir como canal, como instrumento de Deus, para levar o Evangelho a quem precisa? Para fazer a diferença sobre a vida de pessoas que estão precisando? Você está disposto a se colocar por último, se for preciso, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam evangelizadas, para que pessoas tenham as suas vidas transformadas? Você está disposto a lutar, a batalhar, até mesmo a se sacrificar, para que pessoas também possam alcançar a Cristo, para que pessoas possam se colocar diante do Senhor e terem a oportunidade de agradecer, de alcançarem pessoas, e essas pessoas serem gratas a Deus pela tua vida?
A minha pergunta é: você está disposto a batalhar, a se sacrificar para que vidas sejam alcançadas? Para que famílias sejam transformadas? Para que pessoas que estão passando por lutas, por problemas, sejam curadas no nome do Senhor Jesus? Você está disposto a viver o Evangelho do Reino de Deus como um verdadeiro filho de Deus? Você está disposto a servir a obra e ao Senhor naquilo que o Senhor lhe pedir? A minha palavra para você nessa noite é: você está disposto a se anular para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado na tua vida? Que o teu nome não apareça, mas que o nome de Jesus apareça. Como diz o louvor, que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu me constranja. Você está disposto a viver isso? Pois é, irmãos. O texto de Marcos, do versículo 35 ao versículo 37 que nós lemos, ele iniciou ali a partir do versículo 30 com uma certa discussão entre os discípulos. Por quê? Porque eles começam entre eles perguntando: quem de nós vai ser o maior? Quem de nós vai ser o mais importante? Quem de nós vai ter a oportunidade de sentar do lado de Cristo lá no céu? Nossa, quem vai ser o destaque? Interessante, amados, que essa discussão entre os discípulos é algo natural, porque as pessoas, elas estão tão preocupadas em aparecer, as pessoas estão tão preocupadas em ser evidência, que tudo aquilo que pode ser feito para que elas estejam em destaque, elas fazem. E aí, nessa situação, neste momento, Cristo pega os seus discípulos, reúne eles e diz algo, no mínimo, interessante, mas não foi o que eles queriam ouvir. Porque Cristo diz: se alguém quiser ser o primeiro, e eles estavam na disputa, eu sou o primeiro, não, eu vou ser o primeiro. E aí Jesus diz: pois é, quem de vocês quiser ser o primeiro, que primeiro seja o último, primeiro que seja o servo de todos. Quer dizer, o servo é aquele que servia o seu patrão, servia a casa, e depois que todos se alimentavam, então o servo se servia. Ele não era servido, ele se servia. Ele primeiro servia para depois se servir. E a minha pergunta é: você está disposto a servir? Há alguns anos atrás, eu conheci um missionário que está na janela 10/40, hoje o pior lugar no mundo para se pregar o Evangelho. Lá ele não se identifica como cristão, ele não se identifica como pastor, como missionário. E ele falou uma frase que encaixou naquilo que eu creio e naquilo que eu vivo. A frase é a seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver.
quero dizer uma coisa, amados, que se tem uma coisa que dia após dia eu tenho aprendido, é que nós estamos neste mundo para servir. Deus nos colocou neste mundo com um propósito. E o propósito não é só fazer sobre nós, mas é nos usar para fazer para alguém. Se eu não sirvo para fazer a minha esposa feliz, eu não sirvo para ser um marido. Se eu não sirvo para ser um bom pai, eu não sirvo para ser pai. Se eu não sirvo para ser um bom cristão, eu não sirvo nem para ser pastor, eu não sirvo nem para estar na igreja. Se eu não sirvo para fazer aquilo que Cristo me pede, eu não posso dizer que sou cristão. Por isso que aqui a nossa irmã Andressa, ela colocou o seguinte: servir com ousadia, e é exatamente isso. Se eu não sirvo para pegar aquela roupa que está guardada há séculos na minha casa, e eu não pego esta roupa e não dou para alguém que está precisando, como que eu posso dizer que amo ao próximo? Se eu não sirvo para pegar um alimento na minha casa e levar para alguém que está precisando, para alguém que está passando necessidade, para alguém que está com fome, para alguém que está numa situação de vulnerabilidade, alguém que está passando, enfrentando uma enfermidade, se eu não sirvo para servir esta pessoa neste momento que ele está vivendo, como que eu vou dizer que sirvo para viver, que sirvo para Cristo? Não. Por isso que Cristo olha para os seus discípulos e diz: quem quiser ser o primeiro, seja o último, e seja servo de todos, do maior ao menor, seja servo. Por isso que no versículo 36, Cristo lança a mão de uma criança, coloca no meio, pega nos seus braços, olha para os seus discípulos e diz: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entenda uma coisa: quando nós vamos e levamos a palavra de Deus, quando eu vou como hoje pastor da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, e vou lá no 3º distrito de Canguçu pregar a palavra, vou lá no 4º distrito de Canguçu pregar a palavra, as pessoas que me recebem, elas não recebem somente a mim, elas recebem a Cristo. Mas aqueles que não me recebem, não é a mim que eles não estão recebendo, eles não estão recebendo a Cristo, porque eu apenas sou um representante dele. Eu sou uma testemunha dele aqui nessa terra. E aquele que não recebe a Cristo, ele diz, não recebe ao Pai. Então há uma sequência. Eu tenho que servir para ser testemunha de Cristo, para que quando as pessoas me receberem, as pessoas recebam a Cristo. E quando elas receberem a Cristo através da minha vida, elas recebam ao Pai. Então entenda que há uma ligação. Aqueles que me recebem, recebem a Cristo. Aqueles que recebem a Cristo, recebem ao Pai. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus direto se eu não receber a Cristo e se eu não receber aquele que está levando a Cristo. Não adianta eu dizer eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, mas eu me levanto contra aquele que prega a palavra de Deus. Não dá certo. Entenda isso. Jesus foi muito claro. Aquele que recebe um destes em meu nome, me recebe. Aquele que me recebe, recebe ao Pai. Então, quando eu chego em uma casa, quando eu chego
nas nossas congregações, quando eu chego na igreja, aquele que me recebe como enviado do Senhor, recebe a Cristo. Aquele que recebe o Filho, também recebe o Pai. O que eu quero dizer para você é isso, meu irmão, minha irmã. Sobre a nossa vida há uma missão, há uma responsabilidade. E nós recebemos isso da parte do Senhor. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Aonde eu vou, aonde eu levo a palavra de Deus, eu não vou para que eu apareça. Não, eu não preciso aparecer. Mas que as pessoas recebam a Cristo. O meu nome não precisa nem ser falado, mas que o nome de Cristo seja exaltado. Por isso, que a minha filosofia é: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Eu sempre digo para as pessoas, às vezes as pessoas pedem alguma coisa, a gente faz, obrigado, pastor. Eu disse, gente, estou aqui para servir. Se eu não estiver aqui para servir, a minha vida não tem sentido. Tome isso como filosofia de vida. Esteja disposto a servir. Esteja disposto a ser um instrumento de Deus. Talvez você conheça pessoas que precisem de Deus. Talvez você conheça pessoas que precisam encontrar a Cristo. E essas pessoas só vão encontrar se você fizer aquilo que Cristo te chamou. Não seja um crente calado, mas seja um crente boca de Deus. Seja alguém que Deus use para que o seu evangelho seja pregado a toda criatura. Seja instrumento de Deus. Aonde você estiver, aonde você se encontrar com pessoas, Deus te coloca naquele lugar, Deus te coloca aquelas pessoas para que você seja um instrumento dele para pregar o evangelho das boas novas. Deus te coloca naquele lugar para fazer a diferença, para ser a diferença. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que você foi chamado para ser um instrumento de Deus. Você foi chamado para ser um canal de bênção de Deus. Então, assuma isso. Sirva como filho de Deus. Sirva como co-herdeiro com Cristo. E faça a diferença. Vidas precisam ouvir a palavra, precisam serem curadas, precisam serem libertas, famílias precisam ser restauradas, casamentos precisam ser consertados, filhos precisam ser resgatados, e Deus está chamando você, exatamente você que me escuta. Deus está te chamando para ser canal de bênção aonde você estiver. Comece pela tua casa, comece servindo a tua casa. E comecem a servir aonde você estiver. Cada pessoa que cruzar o seu caminho, é Deus colocando aquela pessoa para que você pregue o evangelho, para que você leve esta pessoa a crer em Cristo como Senhor e Salvador. E a partir do momento que esta pessoa crê, então esta pessoa está pronta para se tornar um cristão. E ela confirma isso através do batismo nas águas. Então, a partir disso, a partir do momento que ela creu, que ela se batizou, ela está pronta para se tornar um discípulo. Ela está pronta para ser ensinada. Ela está pronta para ver a sua vida sendo transformada através do evangelho das boas novas. Crer, batizar, se tornar discípulo. Essa é a visão. Esta é a visão que nós estamos trabalhando na igreja, ensinando para os irmãos e colocando em prática. Só que para isso, nós precisamos fazer o que Cristo disse. Sirva
como um instrumento de Deus. Para que aonde você chegar, seja chegado o reino dos céus. Para que aonde você estiver, esteja o reino dos céus. Então você vai viver o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Creia no Evangelho das Boas Novas. Creia em Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você realmente seja um discípulo do Senhor. Para que você esteja disposto a servir. Para que você seja um canal de bênção aonde você estiver. Amém? Eu convido você, vamos unir a nossa fé em oração? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco juntamente com esta pessoa, unindo aqui, Senhor, a nossa fé, nos chegando a Ti, Te louvando e Te agradecendo, Deus. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, como discípulos, como servos, para Te servir, para servir a Tua obra, para servir o Teu reino, para servir ao propósito a qual o Senhor nos chamou. Porque foi o Senhor que nos escolheu e nos enviou para que nós vamos e demos fruto e o nosso fruto permaneça. Então, Pai, usa essa pessoa, usa este homem, usa esta mulher para servir aonde ele estiver, aonde ela estiver, que eles sejam usados, Pai, para servir a Tua obra como instrumentos Teus, para eles serem usados pelo Senhor, para eles serem capacitados, que eles tenham paixão por almas, que eles tenham paixão e ousadia para ganhar vidas. Seja com eles, meu Deus, use-os, capacite-os e faça deles instrumentos poderosos para que o Teu reino seja chegado aonde eles estiverem. Reveste, Pai, os Teus filhos com ousadia, reveste eles através da Tua palavra. Fortaleça, Pai, quando eles abrirem as suas bocas, que seja o Senhor falando através da vida deles. Que eles, Pai, sejam instrumentos poderosos nas Tuas mãos, para que aonde eles estiverem, seja chegado o reino de Deus, para que eles sejam servos Teus, para que eles cumpram o propósito a qual o Senhor chamou, para que eu, Senhor, seja um servo Teu, capacitado por Ti também, para que aonde eu estiver, o Senhor esteja também. Para aqueles que nos receberem, recebam a Ti, Jesus Cristo. E aqueles que receberem a Ti, Jesus, recebam ao Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Guarde isso no seu coração. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de alguém. Que você, meu irmão, minha irmã, seja serva do Senhor. Exatamente. Seja um crente ousado para pregar o Evangelho de Deus, para levar pessoas a crerem, a se batizarem e a se tornarem discípulos. Isso é o que Cristo nos ensina na sua palavra. Aquele que crê, ele se batiza. Aquele que se batiza se torna discípulo e vive para o Senhor. Vive para servir. Então fica a dica. Se você creu e ainda não se batizou, a minha pergunta é: está esperando o quê? E a partir do momento que você creu e se batizou, torne-se discípulo do Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu deixo aqui para você esta missão. Sirva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
Sirva aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigado a você que está conosco. Muito obrigado a você que está participando conosco, você que está curtindo, você que está compartilhando. Nos ajude. Se você ainda não compartilhou essa mensagem, clica aí e compartilhe, porque vidas precisam ser alcançadas. E hoje esta ferramenta, a live, o Face, é a ferramenta que Deus está usando para alcançar vidas através das redes sociais. Quantas vidas nós temos recebendo na igreja, porque foram alcançadas através de uma live. Então, se você não compartilhou, compartilhe. Se você compartilhou, compartilhe de novo. E vamos alcançar pessoas no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que você tenha um restante de noite de sono abençoado no nome de Jesus. Que o seu dia de amanhã seja abençoado poderosamente. Amém, amados? Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a doce comunhão e consolação seja com todos e com todos permaneçam. Fique em paz. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.